Gente, o que está acontecendo? Grupos de brasileiros felizes com o pronunciamento do novo presidente dos Estados Unidos, onde ele fala que ele vai taxar vários países, porque ele quer a riqueza só para ele, né? Só que não esqueçam, você não faz parte daquilo, tá? O presidente dos Estados Unidos não é seu presidente, você é brasileira. E você tá eufórico por isso? Você mora onde? No Brasil? E você mesmo assim tá contente com isso? Nossa, você não é um patriota, você é um imbecil. Sinto muito te informar. Deputados que viajam mais para fora do seu país conhecem mais outros países do que o seu próprio país. Deputados que viajam para os Estados Unidos para adorarem o presidente, para beijarem, para usar um boné com a bandeira dos Estados Unidos. Isso é patriota? Não, é um imbecil. Deputados que fazem manifestações na Avenida Paulista, mas não é em benefício ao povo, é benefício próprio. Eles são patriotas? Não, são imbecis. Ex-primeira-dama se produz toda como tivesse algum cargo importante, porque eles têm a necessidade de mostrar que eles são importantes, né? Eles têm a necessidade de mostrar a luxúria do poder, da ganância. Esses são as pessoas de direita. Mas não tem significado nenhum esse povo lá. Não faz sentido. Isso para mim é um traidor da pátria. Isso para mim é um traidor que ferra o país em qualquer situação em prol a uma bandeira americana. Esses são os traidores da pátria. Para junto com esse povo levantar a cabeça e não deixar entregar o Brasil aos americanos. Acabar com esse complexo de vira-lata. Eu nunca vi um presidente bater continência para a bandeira americana. Eu nunca vi um presidente ficar dizendo eu amo os Estados Unidos, eu amo. Ama a sua mãe, ama o seu país. Que ama os Estados Unidos, que ama... Alguém acha que os Estados Unidos vai favorecer o Brasil? Americano pensa em americano em primeiro lugar, pensa em americano em segundo lugar, pensa em americano em terceiro lugar, pensa em americano em quinto, e se sobrar tempo, pensa em americano. E fica os lacaios brasileiros achando que os americanos vão fazer alguma coisa por nós. Quem tem que fazer por nós somos nós. Acabar com o complexo de vira-lata, levantar a cabeça, e a solução dos problemas do Brasil está dentro do Brasil. E os agentes da Polícia Federal verificaram essa situação dos brasileiros algemados, né, sendo trazidos aqui para o Brasil, eles que são cidadãos livres aqui dentro do território brasileiro. Essa situação foi comunicada ao Ministério da Justiça, que inclusive o próprio ministro Ricardo Lewandowski comunicou. O presidente Lula tudo isso que estava acontecendo. Em nota, o Ministério da Justiça relatou, né, o flagrante desrespeito aos direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros. E aí, hoje cedo, Lewandowski conversou por telefone com o presidente Lula, que determinou que saísse, então, um avião, o KC-30, aqui de Brasília e fosse buscar os 88 brasileiros que aguardavam, então, para serem transferidos para Belo Horizonte. Como eu disse, esse voo já está lá, agora faltam ainda esses trâmites legais para essa viagem ser concluída, né? Em nota, o Ministério ainda disse o seguinte, enfatizou que a dignidade da pessoa humana é um princípio basilar da Constituição Federal e um dos pilares do Estado Democrático de Direito, configurando, então, valores inegociáveis, mostrando aí a reação do governo brasileiro em cima dessa decisão tomada pelo governo americano nessa viagem, nesse traslado de brasileiros deportados, e mostrando aí como é que vai ser a atitude de Donald Trump, ele que já tinha prometido desde as suas primeiras horas, né, do novo mandato, fortalecer, aumentar, melhor dizendo, essa questão do controle da fronteira para impedir a entrada de imigrantes ilegais e aumentar, sim, esse número de pessoas deportadas. Então, a gente está acompanhando esse primeiro voo desde a nova gestão de Trump, esse que chegaria ainda ontem em Belo Horizonte, mas precisou fazer esse pouso forçado de emergência por conta de problemas técnicos, e aí vem toda essa situação de encontrar os brasileiros nessa situação algemados, né? A chance de regularização hoje
ela é muito remota, principalmente porque eles estão utilizando de um processo chamado Expedite Removal, ou seja, um processo de remoção acelerada que basicamente não dá direito ao imigrante de buscar um auxílio a um juiz de imigração ou algum outro departamento. Então é prisão e deportação logo em seguida. Primeiro é importante dizer que o preço dos alimentos está realmente alto e o próprio governo reconhece isso. Eu comecei a pensar nos preços dos alimentos no Brasil, que é uma coisa que está preocupando o governo e que é uma coisa que eu já fiz 2 reuniões para ver se a gente consegue encontrar uma solução. Mas quem vê esse boné aqui da oposição imagina que estava tudo ótimo e baratinho na época do governo Bolsonaro. Só que uma matéria da Folha, publicada nos últimos dias, mostra que o preço dos alimentos subiu mais durante o governo Bolsonaro, em média, do que nos primeiros 2 anos do Lula. Olha só os números do IPCA de alimentos nos 4 anos de Bolsonaro. Em 2019, a alta foi de 6,37%. Em 2020, disparou 14,09%, também por causa da pandemia. Só que a taxa continuou alta em 2021 e voltou a acelerar em 2022, 11,64%. No governo Lula, essa alta no preço dos alimentos foi bem menor. Em 2023, 1,03% e em 2024, 7,69%. Mas por que então a gente tem essa percepção que no supermercado as coisas estão tão caras e subindo bastante? De fato, em 2024, a inflação dos alimentos acelerou. E tem outra coisa, depois da alta acumulada de mais de 46% no governo Bolsonaro, o patamar está bastante alto, então por isso a gente tem essa percepção de que tudo tá caro porque tá caro mesmo. Mas a gente também precisa lembrar de algumas cenas que marcaram o governo Bolsonaro, como a fila do osso, pessoas procurando comida em caminhão de lixo e tag antifurto em peças de carne. Resumindo, é o seguinte, as coisas estão caras, a gente está sentindo no bolso quando vai fazer compra no mercado, só que durante o governo Bolsonaro a situação era muito pior, com muito mais gente, inclusive, em situação de fome e de insegurança